Oi, gente. Boa tarde. Se tiver baixo, vocês fazem um sinalzinho que eu falo um pouquinho mais alto. Queria agradecer a presença de vocês aqui, agradecer ao Afonso, a toda a produção e organização da Fliara Chá, pela acolhida maravilhosa. Queria dizer que eu costumo dizer que meu habitat natural é a palavra escrita, então, quando eu tenho que falar, eu sempre digo que é como mandar um peixe voar, então já me desculpo por qualquer coisa. Eu preparei um textinho para começar a nossa conversa e depois a gente abre para dar prosseguimento. Eu queria começar contando para vocês uma história que aconteceu no dia 8 de setembro do ano passado. Nós vivíamos às vésperas das eleições brasileiras e naquele momento tudo podia acontecer. A gente acordava no Brasil e não sabia se teríamos um golpe de Estado, uma quartelada, um conflito civil, se haveria ou quem venceria as eleições de 2022. O Brasil estava mais dividido do que nunca e nós, os brasileiros, não nos suportávamos mais. Eu tinha acabado de chegar no Brasil, justamente para o lançamento do nosso Ao Brasil com Amor. Por quase um ano, eu e Jamil trocamos as cartas que compõem o livro e dividimos, além das saudades, nossas preocupações, nossas dúvidas, nossos medos, nossas indignações e também nossas esperanças no porvir. Assistir à ascensão do bolsonarismo, o negacionismo, a estupidez, a atuação e omissão assassinas do governo brasileiro durante a pandemia e principalmente a morte de milhares de nós, quando a Europa já controlava a transmissão com as medidas sanitárias e o isolamento social, havia sido uma experiência dolorosa e revoltante. Todo brasileiro que viveu os últimos anos longe daqui viu a imagem do nosso país se deteriorar sem que tivéssemos um único argumento à mão para nos defender do retrato incompreensível que passamos a projetar. Ao me identificar como brasileira, de repente, eu já não recebia de volta os sorrisos de praxe, com as menções ao futebol, ao carnaval, às praias, ao calor da nossa pátria e do nosso povo. No rosto de cada interlocutor, uma interrogação que eu tratava de esclarecer rapidamente, dizendo que fazia oposição ao governo da ocasião. De modo que naquele último setembro, em que cheguei em Brasília, que é minha cidade natal, fui até a esplanada dos ministérios para o 7 de setembro, em que Bolsonaro puxou o infame coro do imbrochável. Até então, eu vi o bolsonarismo de longe e até de perto, mas queria ver de dentro. No dia seguinte à manifestação, eu e Jamil participamos da live de um canal de esquerda, que atua pelas mesmas causas que nós, na mesma trincheira. E eu contei o que tinha visto no dia anterior. Uma esplanada dos ministérios lotada, onde estavam, sim, os fascistas que pediam golpe militar, defendem a tortura e querem as minorias políticas e os esquerdistas em geral subjugados ou mortos. Também tinham os malucos de Bíblia na mão e Santa nas mãos. E também gente alienada pelo mundo paralelo das fake news, gente pobre, gente religiosa, trabalhadora, ignorante, mal informada, gente excluída em busca de pertencimento. Tinham mulheres, famílias, gente preta e mestiça, gente esperançosa e alegre, gente capaz de tanta bondade ou maldade quanto qualquer um de nós, e que por anos foi deseducada em uma realidade paralela à nossa, pelos meios de comunicação e pelas bolhas virtuais. Eu vi uma festa. E contei na live sobre uma senhora que me abordou com gentileza e solidariedade e me ajudou no momento de sufoco com o carro, e de como esse encontro impactou a maneira como eu estava elaborando aquela experiência. A audiência do canal não gostou e me atacou de uma forma que eu jamais poderia imaginar vinda do nosso campo. Me chamaram de burra, de fraca, de burguesa, falaram da minha blusa, da minha voz, do meu jeito, até do meu cabelo. Por fim, me acusaram de bolsonarista, a despeito da minha militância de uma vida toda. Eu não tinha acesso a esses comentários, mas os apresentadores sim. E passaram a ser também hostis ao que eu falava, em sintonia com os espectadores do canal. Ali, parecia não existir nenhuma outra atitude séria que não fosse devolver o mesmo ódio que nós supunhamos receber dessas pessoas, que logo depois descobriríamos ser mais de 50 milhões de brasileiros. No dia seguinte a essa live, o mesmo apresentador participou de um noticiário em que um colega defendeu a mesma tese que eu, mas deu como exemplo também uma senhora bolsonarista, que ele conheceu durante um voo, e fez com que ele refletisse na mesma direção que a minha. O apresentador que havia conversado um dia antes comigo ficou quieto, a audiência também.
O colega é homem, branco, cis, hétero e famoso. Esse detalhe é outro papo, mas é o mesmo papo. Estamos falando do ódio como moeda corrente e barata entre nós. O ódio que espanca pessoas trans nas ruas, que agride mais de 600 mulheres por dia no Brasil, segundo os dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que atira contra o povo preto nas periferias, que perpetua o povo preto nas periferias, que fabrica, defende, vende e fatura com as bombas que despejam sobre outros povos, que leiloa e lucra com vacinas durante uma pandemia, que permite que o mundo desperdice a comida que alimentaria com fartura cada ser humano faminto sobre a terra. O ódio que elegeu Bolsonaro e anima a extrema-direita mundial. O ódio que cancela todos que não servem de espelho, mesmo que a imagem refletida seja a cara feia do próprio ódio. Quero dizer que o ódio não é exclusividade da extrema-direita. O ódio circula entre nós e é tão sedutor que basta um pequeno dissenso para que nos lancemos contra o outro, como sentir na pele ao diferenciar adversários de inimigos e defender que os eleitores de Bolsonaro não são uma massa homogênea e irrecuperável de fascistas, invocando tolerância, humanidade e escuta entre supostos companheiros da esquerda. O ódio é tão fascinante que não escandaliza nem mesmo quando defendido dentro das igrejas e templos e governos ditos democráticos. O ódio alicia ateus e cristãos, idosos e adolescentes, dos terraços aos porões. Naquele momento, nós denunciávamos o ódio da extrema-direita, mas era também o ódio que fazia laço entre muitos de nós. Em uma das cartas do livro, eu cito o filósofo alemão Adorno, em um texto chamado Educação após Auschwitz. Ele adverte que não nos tornemos, nem mesmo anistiados pelas mais nobres intenções, reprodutores do ódio que denunciamos, e defende uma educação cuja premissa de que Auschwitz não se repita seja a primeira de todas as exigências. Acho que nós podemos pensar o mesmo em relação ao bolsonarismo e aos outros tipos e nomes do fascismo. Um mês depois desse episódio, Lula venceu as eleições. E esse foi um feito importantíssimo contra o ódio, porque tirou o discurso e as práticas odientas do centro do poder, de onde ele irradiava para cada rincão do país durante o governo Bolsonaro. Há poucos dias, as instituições brasileiras tornaram o ex-presidente inelegível. Comemoremos cada batalha vencida, mas cientes de que é pouco. Nós ainda exigimos investigação, julgamento e punição para os crimes cometidos. Não podemos tolerar os principais operadores da nossa tragédia recente dentro do parlamento, atuando livremente nos poderes da República. Ex-ministros, parlamentares, generais, membros do judiciário e funcionários precisam responder pelo que fizeram ou continuaremos produzindo sintomas mórbidos dos nossos traumas mal curados. Eu não sonho e não quero nada menos do que uma revolução. O mundo que construímos e chamamos civilizado não contempla a maioria de nós. E como escrevi no livro, qualquer mudança só virá da luta dos que sofrem e daqueles que se importam. Por isso, volto ao tema que me fez ser vaiada na live que contei no começo dessa fala. Precisamos falar do amor. E parece que não se pode falar do amor impunemente. Essa seria uma moral da história possível para a Bíblia. Mas também podemos prová-la nas redes, nas ruas e nas lives. Portanto, convém explicar do que estou falando quando convoco ao amor. O amor não são suas representações fofinhas e inofensivas, os coraçõezinhos, os bombons e as flores do Dia dos Namorados. Não está nos contos de fada nem nas comédias românticas. Não falo desse amor paspalho que fica e oferece para o tapa a outra face. O amor a que me refiro não é paciente, não suporta maus tratos, não coexiste com opressão nem exploração. O amor, conforme Coríntios, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, na minha terra se chama abuso. E é muito útil ao capitalismo e ao patriarcado. O fato é que sem amor não há espécie humana. Para que um bebê humano vingue, é preciso que alguém o deseje antes. Sem o amor de outro ser humano, nenhum de nós duraria mais que 1 ou 2 dias. O amor é, portanto, a condição primeira da vida humana, tão imprescindível quanto o oxigênio e a água. Não é algo que possamos tratar como badulaque ou perfumaria. Quem já amou um filho, uma mãe, um homem, uma mulher, um amigo, sabe que o amor é feroz. Uma implacável força motriz para alcançar o ideal da alegria, da beleza e da justiça. Eu acredito que só o amor nos inspira, encoraja e permite roçar o impossível das utopias.
Porque o amor põe as mãos à obra e realiza, ao contrário da punheta estéril do ódio, que tira da vida o sentido e do encontro a beleza. A teórica feminista antirracista estadunidense Bell Hooks defende que tomemos o amor não como um sentimento, mas como uma ação, uma ética, mas também uma intenção e uma prática. A potência revolucionária do amor ameaça de forma tão definitiva nossos modos de vida e nossos sistemas que é preciso transformá-lo em mercadoria para que possa ser embalado e vendido, para que custe caro ou barato demais, para que possa ser domesticado, esvaziado, despotencializado, contratado, rotulado como materno, fraterno, sororo, romântico, filial, e assim ser oferecido com seu princípio ativo enfraquecido, dentro de normas estabelecidas, a alguns poucos, enquanto negamos a todos os demais. Ao levar o amor a sério, somos taxados de tolos, ingênuos, românticos, loucos. Se insistimos, muitos se incomodam, depois se ofendem e, por fim, atacam. O amor mete medo porque não serve aos nossos sistemas de exploração e não tolera os privilégios de uns sobre os outros. Minha forma de resistir, portanto, é continuar defendendo o amor, seja na forma dos direitos humanos, seja na forma da justiça, seja na forma do cuidado, do respeito, do compromisso, seja na forma da democracia. Como diz o Jamil, é preciso colocar o amor no centro do debate, como norteador das políticas públicas, as relações internacionais. É ele que deve estar no centro da nossa ideia de justiça. Essa deve ser a moeda corrente entre nós. E isso não tem nada de ingênuo nem fácil. O amor como fronteira para o inadmissível entre nós foi uma ideia revolucionária há 2000 anos e continua sendo. A fundação de uma ética do amor dividiu nosso tempo em antes e depois da proposta de amar os outros como amamos a nós mesmos. Tão difícil de praticá-la que foi preciso ser completamente corrompida pelas religiões. Tão revolucionária que foi apropriada pelo capitalismo em nome da própria sobrevivência do sistema. Adorno também escreveu que onde o espírito do mundo está em crise, as pessoas são incapazes de desempenhar seu próprio tamanho, ficam aquém de si mesmas. Se os afetos cultivados na sociedade são determinantes do que ela será capaz de criar, deveríamos nos organizar responsavelmente contra o ódio. E acho que foi essa a intenção da minha correspondência com Jamil. No momento em que os argumentos eram todos desqualificados e nossas teses fracassavam às trevas das fake news, nós tentamos um chamamento ao afeto. Não quero mais falar de tolerância diante das diferenças, mas do amor diante delas. É preciso amar as diferenças como nosso sopro de humanidade. Para terminar essa introdução a essa conversa, vou ler o final da carta que mandei para o Jamil em 14 de março de 2022. Jamil. O Brasil é um senhor de escravos, branco, herdeiro imoral do que foi roubado ou arrancado sob a dor da chibata. O Brasil é o genitor que abandona quando não mata os que antes violentou. A ficção da mãe gentil serve para cobertar nossos crimes e perpetuar privilégios. Também os meus e os seus, Jamil. E os dos nossos filhos brancos. Nós somos os sonsos essenciais, como escreveu Clarice. Bertolt Brecht escreveu que não se pode levar a sério quem denuncia as brutalidades do fascismo, mas não combate o capitalismo. Estes não são contra as relações de produção que produzem a barbárie. São apenas contra a barbárie. Quero saber dos horizontes que você vê daí, Genebra, para onde convergem tantos interesses do capital mais obscuro e perverso. Aqui, em Roma, contei as esperanças desses dias difíceis e capturei ao menos uma. Ao perguntar sobre o país onde nasceu, Gael, meu filho, introduziu a questão com: mamãe, quando o Brasil foi invadido, eu senti um quentinho. Situar-se corretamente no passado parece um bom começo para a tarefa de inventar o futuro. Eles terão que lutar mais e melhor do que temos sido capazes até agora. E talvez meu embaraço ao tentar explicar as desigualdades reflita certo constrangimento em reconhecer e insistir, recorro outra vez a Brecht, que os bons foram derrotados porque eram fracos e não porque eram bons. O problema não são nossas utopias. Isso é preciso ter sempre em mente, porque sem esse norte intransigente, o coração vacila. Agora vou passar a bola para o Jamil. Obrigado, Juliana. Impressionante a tua introdução.
isso, na verdade, o que ela fez agora foi um pouco do princípio das cartas que a gente trocou. Eu não sabia o que ela ia escrever, e eu não sabia, e ela não sabia, basicamente, a pergunta que eu ia fazer na carta, e nem eu sabia qual era, basicamente, o tema que ela ia trazer. E isso permitiu algo que eu acho que é um ponto fundamental hoje, que é o diálogo. Tão escasso, né, tão problemático hoje. E a carta, na verdade, ou as cartas, elas são convites ao diálogo. E é isso que nós tentamos fazer. Antes de abrir para vocês, eu vou ler a última carta, basicamente, que eu escrevi para a Juliana, para vocês também entenderem um pouco do contexto de como eram essas cartas. E claro, convidá-los depois a gente debater isso mesmo, justamente esses pontos que a Juliana trouxe. Também queria agradecer a Rejane que está aqui, porque sem ela esse livro não existiria. Genebra, 19 de julho de 2022. Querida Juliana, aceito tua convocação para a rua, para a luta e para a lua. Recebo como um prêmio e celebro o teu generoso convite para um café. Ela tinha me convidado para um café. Um aroma que faz parte do que os meus sentidos identificam como lar. Mas um aroma que também faz parte da construção de um Brasil que hoje me pergunto se faz sentido. Sim, você tem toda a razão. Após 2 anos de pandemia e do desmonte de tantas certezas, precisamos do encontro, inclusive para saber quem somos, quem de fato amamos e quem não queremos ao lado. Nas 10 cartas que recebi de você ao longo desse tempo, um dos trechos que mais me emocionaram foi quando você, nessa última, chamou o pai dos teus filhos de companheiro. Não era o marido, o homem e nem o esposo, mas o companheiro. Uma palavra que eu considero como mágica. Um termo do latim que designa aquele com o qual queremos dividir o pão. Companis. Cortar o pão pelo meio e repartir com aquele que importa para as nossas vidas. Dividir o alimento, dividir o desafio da sobrevivência. No caso brasileiro, porém, acredito que o momento seja de encarar uma realidade que por décadas tentou se negar, adiar ou esquecer. O Brasil não carece de um reencontro, como alguns sugerem. Do que ele precisa de fato é se encontrar, provavelmente pela primeira vez. Precisamos forjar a ideia de compartilhar o pão e o destino. Fico pensando, como um país que nasceu do estupro, da escravidão, da busca pelo lucro da metrópole, do coronelismo, do abandono e da violência, batiza o seu caráter nacional? Um país que cresceu com gosto de sangue, com os estilhaços de carne chicoteada e o cheiro do trabalho forçado. Um país que se tornou adulto banalizando a violência e que 200 anos depois de uma suposta independência, viola seus cidadãos com as mesmas facilidades com que destitui seus filhos do futuro e traz sua promessa de sol. Um país cujo termo que designa a nacionalidade, o brasileiro, vem de uma atividade econômica de exploração de recursos naturais, e não de uma cultura ou etnia. Tua carta me fez pensar nos próximos passos, e a verdade é que nossa geração tem uma responsabilidade imensa. Ou agimos e evitamos uma implosão, ou entraremos para a história como aqueles que optaram pelo silêncio diante da destruição. Outro dia, aqui em Genebra, ouvi de uma antropóloga estrangeira um lamento sobre o Brasil que me chamou a atenção. Ela dizia: o primeiro projeto de uma nação global fracassou. Será que era essa a esperança quase ingênua do mundo em relação a nós? Diante de tudo que você constata em sua estadia no nosso país, e diante do terremoto social, eu tenho a firme convicção de que o Brasil não pode se reinventar. Ele precisa, finalmente, se inventar. Sabe, Juliana, meus filhos têm as mesmas sensações que tomam os espíritos de Gael e Anitta quando vão ao Brasil. Gael e Anitta são os filhos da Juliana. Mark me diz que no Brasil tudo vem em abundância. Do tamanho do beijo da avó, passando pela vasilha de feijoada, as trombas de chuva. Paul, meu outro filho,
se esbalda no suco de melancia e na água de coco, misturado com picolé, esfirra de carne e hummus. Mas esse é mesmo o Brasil de todos? Ou principalmente daqueles que herdaram os benefícios da escravidão, da exploração e da arquitetura que chega a desenhar apartamentos com cubículos para as domésticas? Esse Brasil insustentável chegou ao seu limite. Há poucas semanas, me deparei com um documento confidencial enviado por relatores da ONU ao governo brasileiro, desmontando o mito de que o país é acolhedor. Para os nossos filhos, festa e pão de queijo. Para os refugiados e imigrantes africanos, haitianos, venezuelanos, bolivianos, o desprezo e a xenofobia. Precisamos urgentemente de um processo de reconciliação. Um caminho que não repita o teatro montado por alguns países que optaram pela impunidade. E, em seu lugar, estrearam obras e espetáculos midiáticos para dar voz às vítimas como protagonistas. Precisamos ir além do que fizeram os sul-africanos, os guatemaltecos e outros que, depois de décadas de injustiças, montaram comissões de reconciliações e verdade com a função de restabelecer os fatos, de designar as vítimas e os opressores. Fundamental para a busca pela verdade? Certamente. Revolucionárias até para a construção de democracias e da busca por estabilidade. Ao longo do tempo, porém, ficou provado que o exercício é insuficiente para fechar feridas. O perdão é necessário e pode ser o preço da paz social imediata, traduzida em anistias amplas. Mas corre o risco de perpetuar a impunidade, além de criar um sentimento, por parte das vítimas, de que seu sofrimento foi alvo de uma barganha política. No Brasil, o genocídio indígena, a escravidão de séculos e seus ecos no século XXI, a opressão de diferentes governos e a teimosa disparidade social se acumulam hoje em um país incapaz de superar seu passado e, portanto, de construir o seu futuro. Mais recentemente, perdemos 700 mil irmãos, pais e amigos. Vamos repetir o modelo fracassado de colocar uma pedra e fingir olhar para frente? De novo? O nosso processo de reconciliação nacional terá de vir com justiça, ações afirmativas, uma revolução no ensino e uma insurreição das mentes. Ou então, ele não existirá. Já vimos que anistias não colocam um ponto final no pesadelo. Tampouco podemos aceitar a noção de que precisamos virar a página. Nossa história deve ser lida e relida para que cada geração saiba quem ela é. Mais de 70 anos depois da derrota de Adolf Hitler, a Alemanha continua seu processo de desnazificação, diariamente. Ali não está em jogo o passado, mas o futuro. Sem lidar com os crimes que formaram o Brasil, monstros voltarão. O que chamamos hoje de bolsonarismo já teve outros nomes. Todos eles trazem armas nas mãos e ódio nas consciências. Ao optarmos sempre pelos atalhos, deixamos feridas expostas. Desbolsonarizar o Brasil, porém, não virá apenas com as urnas. Para isso, teremos de enfrentar seus principais pilares e motivações. Juliana, ao longo dessas trocas de cartas, você foi minha companheira mais leal nessa tentativa de olhar para o Brasil aqui do estrangeiro. Tuas palavras serviram de bússola, lupa e caleidoscópio. Sim, chegou a hora do encontro. Da força dos corpos e da energia das mãos dadas, que depois de alguns segundos passam a coordenar a batida do coração daqueles entrelaçados em seus destinos. Ocupemos as praças, os locais de votação, as festas, os bailes, as ruas, as assembleias, as igrejas, os coretos. O coração pulsa. O chão do Brasil treme. Seja pelo forró que brota da terra, pelo grito de gol na arquibancada, pelos protestos ou pela violência. Mas ele sempre treme. Um país que chacoalha com o imaginário do planeta. A reconciliação como política de Estado e objetivo numa sociedade
terá de usar armas poderosas, como a verdade, igualdade e justiça. Só assim teremos, finalmente, um encontro e uma identidade múltipla e resiliente. Em muitos aspectos, a independência do país nunca ocorreu. Ela não virá de um tratado internacional pelo qual compensaremos os colonizadores, nem de um desfile militar. Ela existirá quando um povo inteiro souber que conta com direitos e que o destino individual não está acorrentado. A descolonização de uma sociedade e a invenção do Brasil estão em nossas mãos. E somos muitos. Vamos? O mediador agora, gostaria de abrir, obviamente, para vocês. Quem quiser fazer algum comentário, estamos à disposição de vocês. A outra opção é que eu leia outra carta. Vocês não vão querer isso. Fernando. Só um minutinho que eu já vou levar. Jamil Juliana, obrigada pelo livro incrível, extremamente inspirador, belo, necessário. Eu queria perguntar para vocês, depois da escrita do livro, como é que vocês estão enxergando o processo que a gente está vivendo a partir desse ano? Como é que está sendo reconstruído o amor? Está sendo reconstruído o amor? Olha, eu tento sempre seguir a máxima de Gramsci, de ser uma otimista da vontade e pessimista da inteligência. Eu acho que, claro, nós temos batalhas importantes que foram vencidas, né? Nós vencemos as últimas eleições, Bolsonaro se tornou inelegível, como eu disse na apresentação, mas eu acho que nós ainda não terminamos de elaborar esse trauma. Nem o trauma da Covid, nem o trauma do bolsonarismo. Eu acho que o que nos levou ao bolsonarismo continua entre nós. Eu escolhi começar a apresentação dessa mesa com esse episódio, porque quando eu senti a minha experiência mais próxima com o ódio da polarização, não veio do campo deles, veio do nosso. E isso me preocupa. Essa mobilização que o ódio é capaz de fazer entre nós. Esse laço que o ódio é capaz de fazer. E eu acho que nós ainda não nos havemos com isso. Depois das eleições, o bolsonarismo se tornou menos estridente, digamos assim. Mas o que animou a eleição do Bolsonaro e o que anima a extrema-direita mundial, veja, depois da pandemia, a gente está vendo a Europa de novo elegendo o governo de extrema-direita. Então, eu não sei se nós começamos a reconstruir o amor. Eu acho que nós não falamos disso ainda. Eu acho que nós estamos num registro de vencedores e vencidos. Mas o que nos levou a isso, eu acho que continua latente na sociedade. E talvez seja essa a minha maior preocupação. Eu acho que seja esse o convite que a gente continua querendo fazer. Que a gente elabore de uma vez por todas essa experiência e que nós voltemos a conversar. Nessa live que eu contei, quando os apresentadores e a audiência começaram a falar, não, isso aqui não tem mais papo, quem votou, parará. Eu fiquei puxando o gancho para a fala que o Jamil fez ontem aqui, eu fiquei pensando, e o que nós vamos fazer se a gente vencer a eleição? A gente vai construir um muro? Porque são 50 milhões de pessoas. E essas pessoas é quem atende a gente no supermercado, é quem está no churrasco da firma, é quem está na nossa mesa do jantar, são os amiguinhos dos nossos filhos. O que a gente vai fazer se a gente não voltar a conversar? Existe democracia se os vencidos subjugarem se os vencedores subjugarem os vencidos? Mesmo que seja o nosso campo? Não tem uma democracia. Então, eu acho que o que eu temo e o que eu acho que está acontecendo estamos sentados confortavelmente em cima da nossa última vitória, sem elaborar todos os nossos traumas recentes. E nem os antigos. Sem elaborar trauma algum. E o que vai acontecer é que daqui a 2 anos e meio, 3 anos, quando começarmos a campanha presidencial, a gente vai estar ameaçados
pelas mesmas contingências que nos levaram ao bolsonarismo. Então, eu acho que tem uma urgência dessa discussão, para que a gente volte a conversar, volte a se olhar e volte a ver o outro, o nosso adversário, como gente, como uma outra pessoa, que por inúmeras razões está num campo ideológico e político diferente do nosso. Mas, como eu também escrevi, são pessoas capazes de tanta bondade ou maldade quanto nós. Então, talvez, Fernanda, o nosso exercício seja mais um olhar no espelho para nos entender também como também vítimas de bolhas, como também dentro de bolhas, para que a gente possa sair e olhar para o outro. Perfeito. Sabe, tem uma pergunta lá. Só um minutinho. Espera só um minutinho. Vocês passam para ela. Oi, meu nome é Suzana, eu sou fonoaudióloga e sou uma apaixonada pela literatura. Jamil e Juliana, parabéns pelas cartas. Jamil, você dentro da parte da mídia, como você vê essa questão do discurso que fica muito complexo para a gente definir uma linguagem que passe a ser de ponte e não desse distanciamento? Ontem, você fez um comentário na mesa do Sérgio, quando o Sérgio Abranches falou, a questão de que o genocídio começa no ódio. Eu diria que ele começa no discurso. E como você, dentro da mídia, analisa esses discursos? Uma excelente pergunta. Até me dá a oportunidade de contar uma historinha de Ruanda. O genocídio em Ruanda não começou com a primeira machadada, né, que foi utilizada. Por anos, foi criado, anos antes, perdão, havia uma rádio muito popular que tocava música boa, com muito investimento, e essa rádio, pouco a pouco, foi colocando entre as músicas mensagens muito direcionadas ao outro grupo étnico. E foi aos poucos. Não foi do dia para a noite, agora vamos odiá-los. Foi uma transição muito bem organizada, na qual, em um certo momento, essa rádio passou, aí sim, a divulgar um ódio claríssimo contra a outra etnia. Inclusive, abrindo a possibilidade para que, ou mandando a mensagem que era a seguinte: caso vocês optem por matar o seu vizinho, está justificado. Então, foi algo muito, muito claro que existia ali uma estratégia. Depois foi descoberto que essa rádio era, obviamente, o dono, não era o dono da rádio, era uma rádio de fachada do grupo no poder, que estava, obviamente, utilizando aquela rádio. E aí tem um estudo brilhante, absolutamente brilhante, mas me dá arrepio só de pensar o que ele significa, que ele mostra o seguinte: Ruanda é um país de colinas, né? Até chamado País das Mil Colinas. Nos anos 90, a rádio era um único meio, basicamente, de comunicação em vários desses locais do país. A televisão não pegava muito bem, a rádio, portanto, era o principal veículo de comunicação. Obviamente, nada de telefone, internet, nada disso. Estávamos falando anos antes disso tudo acontecer. E aí o estudo mostra o seguinte: nas cidades, vilarejos, onde a rádio pegava bem, o genocídio foi mais brutal. Onde a rádio não pegava bem, não houve a mesma taxa de mortes. É assustador, se a gente for entender o que isso significa. E não estava falando da Rádio Paulista, não, tá? É uma rádio lá. Né? Mas o que eu quero dizer, não há como a gente contar a história dos últimos 10 anos do Brasil sem falar, obviamente, do papel da imprensa. Não há como, não há forma de escapar isso. E de toda, eu diria, não só do extremo que é o ódio. O ódio é o extremo. Mas alguns passos para trás, por exemplo, é normalizar candidaturas
que ameaçam a democracia. Né? Então, não é só a questão de vamos denunciar quando o ódio for escrito nas páginas dos jornais. Não, não é só isso. É quando uma ameaça real à democracia é tratada como sendo parte do jogo democrático. Isso também foi um problema muito sério. Então, não tenho nenhuma dúvida, a Juliana falou, a gente não se haviu ainda com nada disso, e nem a imprensa. Só um comentário sobre isso que você falou. Eu gosto muito quando você diz que começa no discurso, porque é uma crítica que a gente escuta muito entre os detratores do politicamente correto. Mas é uma palavra, mas é uma expressão, o que que tem? E eu sempre me pergunto, mas se a gente não começar pela linguagem, a gente vai começar por onde? Então eu acho que é sim pela linguagem, é sim pelo que pode ser falado, o que não pode ser... sobre o que deve ser falado, o que não deve ser falado, o que pode ser falado, o que não pode ser falado. Eu gosto muito disso que você falou, que é porque é preciso que a gente comece pelo discurso. Acho importante. Eu acho que ela tinha uma pergunta lá. Desculpa. Vamos para ela. Tudo bem. Aqui, lá atrás e aqui no meio depois. Olá, boa tarde. Obrigada pelo livro maravilhoso. Eu fico encantada com esse poder que vocês têm de colocar as palavras certas no lugar certo. E você respondeu alguma coisa que me lembrou a parte, você citando Hannah Arendt, né, ali no julgamento e tudo mais. E aí trazendo essa questão do discurso, e parabenizar vocês pela coragem de trazer o amor para o discurso. E como que tem sido essa aceitação? Porque até então a gente vem falando de ódio e a gente só fala de ódio. E como que tem sido vocês agora com essa coragem de trazer amor para políticas públicas e para o nosso dia a dia? Se está tendo alguma aceitação, se a gente pode ter esperança disso, um dia a gente está aqui falando só sobre isso. Né? Então, como que tem sido? Porque vocês trouxeram o tema para a baila, né? Até então era só outra coisa. Então é mais nesse sentido também. Se dá para a gente olhar para o futuro com esperança. Olha, durante essas conversas que a gente tem feito depois do lançamento do livro, eu tenho notado que o ódio é muito mais respeitado do que o amor. Quando a gente fala do ódio, todo mundo cala a boca e escuta, porque a gente está falando de coisa séria. E o amor é tratado como, sabe, coisa de tolo, coisa de gente ingênua e tal. Essa historinha que eu contei foi um exemplo muito bom sobre isso, porque os meus companheiros de trincheira simplesmente não toleraram me escutar falando de amor. E partiram para uma desqualificação que é muito instrumento da extrema-direita. E veio do nosso campo. Então, assim, sempre que a gente fala de amor, quando a gente está falando sobre o livro, a gente tem que explicar do que se trata. Explicar que a gente não está falando de abraçar a árvore, oferecer a outra face. O ódio não precisa, mas o amor precisa de sempre uma justificativa. Então, assim, eu acho que é isso que eu tentei dizer. Eu acho que o amor é uma força tão poderosa e com potencial revolucionário tão grande que o capitalismo se apropria dele e esvazia o seu significado, a ponto da gente achar que o amor é algo dispensável entre nós. Né? Nós temos mais o que fazer, temos que ganhar dinheiro, temos que conseguir a promoção, temos que fazer a família. O amor não está nem entrando nessa conta. Temos que educar bem nossos filhos para que eles ganhem a vida deles ali na frente. Uma educação para o amor não é algo que nos mobilize, e deveria. Eu estava conversando um pouquinho antes dessa live com os meus amigos ali, eu estava contando que quando eu fui matricular meus filhos na escola, uns anos atrás, em Roma, a diretora da escola falou, olha, vou ser bem honesta com vocês. Hoje nós não temos como saber quais vão ser as necessidades dessas crianças daqui a 15, 20 anos, quando elas entrarem no mercado de trabalho. Porque está tudo mudando tão rápido. Na nossa geração era importante, por exemplo, saber datilografia. Não é mais importante. Era importante você saber o inglês fluente, que hoje está ficando quase dispensável. Era importante coisas que, para essa geração agora, nós simplesmente não sabemos quais vão ser as necessidades.
E ela falou, então, o que a gente está tentando ensinar aqui na escola é aquilo que sempre será importante. Cidadania, respeito, interpretação de texto, relacionamento, o relacionar-se. E eu acho que o se relacionar é aquele aprendizado da vida inteira e que a gente morre sem aprender direito. Então, eu acho assim, que é preciso que a gente faça um debate mais profundo e uma mudança muito urgente na nossa formação mesmo humanística. Porque, olha, a gente está agora falando de inteligência artificial, né? A gente está todo mundo comentando esse comercial da Elis Regina, agora do lado da Maria Rita. Então, veja, a gente está incorporando uma tecnologia absolutamente assustadora para mim, porque agora você manipula a voz, as ideias, a imagem de pessoas que já morreram, sem termos ainda regulamentado a tecnologia imediatamente anterior e que levou a extrema-direita a essa ascensão absurda no mundo inteiro, que possibilitou as fake news. Então, assim, o que a gente está esperando acontecer para entender que é preciso que a gente mude a nossa formação e que é preciso que a gente faça uma formação para o amor, sem esvaziar essa palavra do seu significado, levando o amor a sério, como isso que eu tentei dizer, como uma força, como fundamental para que a nossa espécie permaneça protagonista sobre a Terra, porque daqui a pouco a gente não tem mais protagonismo algum. Então, assim, a sua pergunta não tem resposta, eu acho. Tenha mais perguntas, mas eu acho importante que a gente continue fazendo. Tem mais 2 perguntas lá, a gente só tem mais 7 minutos. Tá bom. Se vocês puderem fazer as 2 perguntas, a gente já responde e eu vou te dar uma resposta. Então, boa tarde. Meu nome é Marlete. Eu sou aqui de Araxá e eu vim parar em Araxá nesse tempo de pandemia, com uma família de 9 irmãos. E foi muito difícil essa experiência, mas o Jamil estava falando sobre a questão da rádio, né? E eu ouvi uma pergunta da minha sobrinha um dia, que ela perguntou para mim assim: tia Marlete, o que aconteceu aqui que essa família tem tanta paura de comunismo, né? E é isso. E aí eu fiquei pensando sobre esse assunto e a questão tabu, né? Eu ouvi a minha vida inteira, não se fala de futebol, de religião e de política. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse assunto, né? Porque acho super importante. Boa tarde a todos. Bom, vou ser sucinto, mas trazer alguma contribuição, talvez viva, da clínica. Eu sou psicanalista, atendo muita criança, né, e as crianças sabem o valor dessa palavra do amor. O problema é quando a gente esvazia isso delas. Né, e na clínica psicanalítica a gente sabe que quando a gente esvazia uma palavra, a gente intoxica o corpo ou as relações. O sintoma vai para algum lugar, nem que seja destruir o outro, já que uma vez estou destruído. E as crianças sabem desse valor como moeda de troca da potência da vida, que é bem o que você disse. Mas eu só queria trazer como contribuição de criança mesmo, de que a coisa que mais doeria numa alma seria quando a criança olha e fala: também não te amo mais. Porque ela sabe que ali tirou o valor. Né? E isso a criança sabe onde está colocado. O adulto trata como bobagem, joga no lixo, quando na verdade joga a construção de um ser humano. Né? E como construção de ser humano já amarra a outro lugar. Fingem que fazem todo um trabalho, sequer escutam. Tem o tabu com a palavra amor, mas hoje se fala de outras coisas que antes nem se falava, com vanglória e todo lugar. E aí então a gente está, mais do que a inteligência artificial, nós estamos vivendo uma artificialidade da inteligência, que eu acho que deve ser mais complicado ainda. Obrigado pelas contribuições, parabéns pelo livro. A pergunta dela é o que é o amor, se alguém tiver resposta. A gente... Não tenho resposta, mas eu quero responder essa. Eu li agora recentemente o livro da Bell Hooks, que é justamente tudo sobre o amor. E logo no comecinho, ela faz uma pontuação que eu acho muito bonita e necessária. Que ela fala que justamente a falta de definição do amor, e eu acho que isso é uma coisa que o sistema faz muito bem feitinho, que é assim, o amor ele figura sempre como o indizível, o que não tem explicação, o que não tem palavra que defina. E aí ele fica sempre uma coisa meio etérea. E o que ela propõe nesse livro dela é uma definição para o amor. E ela coloca o amor como composto por 6 partes, eu não vou lembrar todas, mas ela fala de respeito, compromisso, ela não fala de ética, mas cuidado. São 6 pontos.
E eu acho que isso, definir o que é amor, eu acho importantíssimo, porque sem definir o que é amor, a gente não consegue ensinar, não somos capazes de aprender, não podemos buscar. Enquanto o amor for essa coisa sem nome, que o sistema romantiza muito habilmente, a gente não pode persegui-lo, a gente não pode ensinar, a gente não pode exigir, a gente não pode fazer política pública a partir disso, a gente não pode estabelecer relações internacionais a partir disso, relações comerciais a partir disso, por que não? E relações afetivas tampouco. Então, se a gente não sabe o que é amor, a gente não consegue ensinar amor dentro das famílias. Isso é uma coisa bonita que ela fala também, que nós aprendemos desde criança, que o amor pode coexistir com abuso, com falta de respeito, né? Aquela coisa, não, eu estou batendo porque eu te amo, isso dói mais em mim do que em você, isso é para o seu bem. E não, nós precisamos de ser radicais numa definição de amor. Onde tem abuso, onde tem agressão, onde tem violência, não tem amor, não é isso, não é disso que se trata. Então, o que é o amor, eu acho que é uma pergunta super necessária e é importante que a gente defina para que qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer adulto possa dizer, isso é amor, isso não é amor, aqui tem, aqui não tem amor. Só complementar com a resposta. Primeiro, a questão do comunismo ou dessa, como você falou, aqui não fala nem de futebol, nem de política, nem de religião. Aí está um problema muito sério, né? E a gente precisa, com esse pessoal aqui que está aqui do lado, falar de tudo, né? E falar de política sem nenhum tipo de tabu. O que é falar de política? É falar que cor a gente vai pintar a nossa classe, a nossa sala de aula. Quem vai decidir? Como a gente vai tomar essa decisão? Como é que a gente vai dividir o orçamento para comprar tinta? Ou seja, é começar ali essa discussão e permitir justamente que esse diálogo possa acontecer, para que a gente não caia nessas situações que são reais, são muito reais, não é uma ficção. Outro dia, acho que o Datafolha, né, Eugênio, que falou que acho que 52% da população em relação ao comunismo vê como uma ameaça. É muito sério, porque demonstra a profunda falta de um debate ali naquela sala ao lado e o percurso inteiro até chegar, basicamente, num cidadão de 18 anos que vai votar. Eu estou tentando resumir aqui porque a gente tem muito pouco tempo. Sobre a definição de amor, eu trato de uma outra forma, não é porque eu não estou de acordo com a Juliana, mas eu trato do amor como política pública. E tratar de amor como política pública é, basicamente, garantir que a existência do outro que a existência do outro esteja assegurada por políticas públicas, independente de quem você votou ou qual é o seu partido. A pandemia deu uma lição inacreditavelmente poderosa, a pandemia não, a vacina, no fundo, que era o seguinte, eu como governante, eu vou precisar vacinar o meu opositor e vou precisar garantir que ele sobreviva para que aquele vírus não circule, não sofra uma mutação e que eventualmente vai matar a minha mãe, que sim foi vacinada porque ela faz parte do meu grupo. Eu preciso vacinar o meu opositor para que eu sobreviva. Então, isso é política pública que eu coloco a palavra, sim, amor. Ah, mas está distante das 6 definições? Provavelmente. Mas o que eu quero é tratar desse lado, porque eu acho que ele é fundamental. E aí a gente pode dar vários nomes, direitos humanos, direitos fundamentais, tudo isso é válido. Perdão, porque a gente está mesmo terminando. Tem uma coisa que a Juliana disse que eu acho que a gente também precisa, que eu sempre fiquei muito impressionado, e insisto, não é uma questão brasileira. O pessimista é visto como um cara inteligente. E o otimista não. Por quê? Por que a gente precisa... O que significa isso, né? O cara que vai num programa de rádio e olha, vai acabar, vai tudo acabar, e estamos perdidos, etc. Sai dali, pô, que mente brilhante, né? E tal. E o otimista nem sempre. Por que será? É uma pergunta que eu me faço. E só para responder a tua pergunta, se teve alguma repercussão, etc. Difícil saber, mas tem um ex-jogador de futebol, o Raí,
que depois de ler o livro ligou e falou: como é que é essa história mesmo do amor? Porque eu estou querendo implementar no meu projeto social. Então, se tem um que já leu e quis transformar, cumpriu a sua missão. Só um comentário sobre o que ela falou. É muito sintomático, eu acho, essa coisa. Sobre religião não se discute. Se a gente considerar que todas as religiões praticamente têm o amor como o centro da doutrina, e a gente fala religião não se discute, a gente também está se omitindo de falar sobre o amor. E sobre o que o Jamil falou entre o otimista e o pessimista, já, nosso tempo acabou, né? Eu queria terminar deixando com vocês um poeminha curto de uma poeta que eu gosto muito, ela chama Adriane Garcia. Não sei se eu vou citar bem de cabeça, mas eu pensei nessa mesa de falar, que ela fala assim: tenho evitado falar dessa tristeza que assola a terra, porque tenho medo que a semente que eu plantei escute, e ao que nasce é preciso dar alguma esperança. Bravo, bravo.